Olá, gente boa, tudo bem? Nessa aula a gente vai focalizar gases, mais especificamente densidade de gás. Como a gente tem que ser bem objetivo, a gente tem que focalizar para aquilo que o vestibular cobra. Quando se fala de densidade, os vestibulares procuram direcionar para duas coisas: densidade absoluta e densidade relativa. O que é uma densidade absoluta e o que é uma densidade relativa? Então o professor fez aqui uma ilustração para que a gente possa entender. Olha, eu vou ilustrar com dois gases, vou trabalhar inicialmente com dois gases, um gás que eu estou chamando de gás A e um gás que eu estou chamando de gás B. Então eu quero a densidade absoluta do gás A. Então, densidade absoluta de um gás é a densidade desse gás em relação às suas condições, ao que ele está submetido, à pressão que ele está, à temperatura que ele está. Então, se eu quero a densidade absoluta do gás A, o que é que eu devo fazer? Eu pego a pressão que A está submetido, multiplico pela massa molar de A, divido pela essa constante pode ficar despreocupada que ela é dada nas questões, é a constante universal dos gases, e multiplico pela temperatura na unidade Kelvin. Então, assim eu vou achar a densidade absoluta de A. Se eu quero a densidade absoluta de B, faço a mesma coisa. Vou pegar a pressão que B está submetido, vou multiplicar pela massa molar de B e dividir pela constante universal dos gases, multiplicado pela temperatura que B está submetido. Então, densidade absoluta de um gás é uma aplicação de fórmula, né? É você encontrar a densidade do gás nas condições, como o professor já falou, que ele está submetido. Isso se chama densidade absoluta. Dando um repasso aqui nas unidades. Então, a densidade por essa expressão vai sair em gramas por litro. A pressão, tá certo, da questão, que o gás está submetido, ela pode vir em ATM ou MM de Hg. Naturalmente que existem outras unidades, mas essas são as mais comuns. A temperatura, obrigatoriamente, ela tem que ser em Kelvin. Esse M aqui é a massa molar do gás, que é dada em gramas por mol. O R, que é a constante, se a gente trabalha com a pressão ATM, o R é 0,082, mas como eu falei, não precisa decorar. Isso aqui é dado na questão. Quando a pressão está em mm de Hg, o R vale 62,3. Aplicou na fórmula, você achou a densidade absoluta de cada gás. Uma outra coisa que é focalizada quando se fala de densidade é o que a gente chama de densidade relativa. A densidade relativa já é a densidade de um gás em relação a outro gás. O próprio nome já está dizendo relativo. Vamos analisar agora aqui essa condição quando se refere à densidade relativa. Por exemplo, eu quero a densidade de A em relação a B. Como eu quero a densidade de A em relação a B, então o que é que a gente entende? Que densidade de um gás em relação a outro é a razão, né, entre suas densidades. Nesse caso vai ser a densidade de A sobre a densidade de B. Você pegando a densidade de A que está aqui em cima e colocando aqui, ó, substituindo a densidade de A, você substitui por essa expressão, e a densidade de B você substitui por essa expressão. Então você vai ter densidade sobre densidade. O que é que a gente entende? Que se esses gases estão submetidos às mesmas condições de pressão e temperatura, o que é que ocorre? Essa pressão vai ser igual a essa. Então a gente pode o quê? Cortar. O R é uma constante, a gente pode cortar. A temperatura é a mesma, porque os gases estão nas mesmas condições, então você corta. Resultado, o que é que sobrou? A massa molar de A e a massa molar de B. Conclusão, densidade de A em relação a B é a massa molar de A sobre a massa molar de B. Aí o professor aconselha que você faça o seguinte:
Você não precisa, toda vez que uma questão pedir densidade relativa, você não precisa fazer essa dedução. Você já pode, de forma bem direta, já vir para cá. Ou seja, se a questão que é a densidade de A sobre a densidade de B em relação à densidade de B, é só dividir a massa molar do primeiro pela massa molar do segundo. E aí você já tem a densidade relativa, não precisa fazer a dedução. Então, você viu aqui, nessa representação, que existe dois tipos de densidades, a densidade absoluta e a densidade relativa. Uma outra coisa que é importante você entender, olha, quando a gente tem gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, o que é que ocorre? Se a pressão e a temperatura, esses valores são iguais, automaticamente a densidade de um determinado gás comparado com a densidade de outro, nas mesmas condições, vai depender de quem? Da massa molar. Se a pressão é a mesma, a temperatura é a mesma, então as densidades dependem exclusivamente da massa molar. Então, se você pegar uma questão que colocar dois gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, com certeza aquele que tiver massa molar maior vai ter maior densidade. Então a gente pode definir assim: gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, quanto maior a massa molar do gás, maior a densidade. Aí, para que a gente possa ilustrar a aplicação disso em termos de prova, vamos para essas duas condições. O professor criou uma primeira condição e aqui a gente vai ter uma segunda condição. Então, na primeira condição, eu quero encontrar a densidade absoluta do CH4, que é o metano, eu quero encontrar a densidade absoluta do SO2, o dióxido de enxofre, e eu quero encontrar a densidade absoluta do ar. Vamos fazer isso então, né? Vamos calcular essas três densidades. Então, nós vamos buscar as fórmulas. Já que eu quero densidade absoluta, como é que a gente faz? Densidade do CH4 vai ser a pressão que o CH4 está submetido, multiplicado por sua massa molar, dividido por R vezes a temperatura. Então, a densidade do CH4 vai ser igual a... Qual é a pressão que ele está submetido? 1 atm. Então, 1 massa molar. Aí eu adiantei a massa molar. A gente sabe que a massa molar de uma substância química depende das massas atômicas, né, das massas molares dos átomos. O carbono tem massa molar 12, o hidrogênio tem massa molar 1. Então, 12 vezes 1 dá 12, 1 vezes 4 dá 4, somando dá o quê? 16. Então, o CH4 tem massa molar igual a 16. Então, vamos substituir, 16. O R é uma constante. Quanto é o valor do R? 0,082. A temperatura, a gente tem que passar para Kelvin. Como aqui está em graus Celsius, passando para Kelvin, a gente soma com 273. Então, como é que vai ficar? 27 mais 273. Então, essa temperatura vai ser o quê? 300. Então, a densidade, vamos puxar para cá, a densidade do metano, naquelas condições, a densidade absoluta vai ser igual a... Então, nós vamos ter 16 dividido por 0,082 dividido por 300. Então, a densidade deu 0, olha, aqui deu 0,65 gramas por litro. Então, essa é a densidade do gás metano, densidade absoluta. Vamos encontrar a densidade absoluta do SO2. Então, nós vamos ter densidade do SO2 vai ser sua pressão multiplicado pela massa molar dividido por R, não é isso aí? Então, dividido por R vezes a temperatura. Então, vamos agora substituir os dados. Então, a densidade do SO2 vai ser igual a... Quanto é a pressão do SO2? 1 atm.
quanto é a massa molar do SO2. Então, o enxofre tem massa molar 32 gramas por mol. O oxigênio tem massa molar 16. Então, aqui eu só tenho um enxofre, 32 vezes 1, 32. Oxigênio eu tenho quantos aqui, gente boa? 2. Então, 16 vezes 2, 32. Somando dá quanto? 64 gramas por mol. Massa molar do SO2, 64 gramas por mol. A constante universal, 0,082. A temperatura, o professor procurou colocar as mesmas condições. 27 graus Celsius. 27 com 273, tem que ir para Kelvin, dá quanto? 300. Então, vamos encontrar a densidade do SO2. Então, vai ficar como ali? Nós vamos ter 64 dividido por 0,082 dividido por 300. Deu 2,6. Então, veja que ele já é mais denso, né? 2,6. Então, 2,6 gramas por litro. Ok? Isso aí é um valor aproximado. Eu queria só dar um repassezinho naquele primeiro cálculo, para analisar a proporção. Nós vamos ter lá em cima 16 dividido por 0,082 dividido por 300. Realmente 0,65 gramas por mol. Então aqui nós já temos duas densidades absolutas. Então você está vendo que não tem erro. Densidade absoluta é só aplicar a fórmula. Por que o professor escolheu aqui trabalhar com o ar? Porque é comum nos vestibulares eles envolverem o ar em densidade. Aí, como é que você calcula a densidade do ar? Porque o ar não é uma substância química, o ar é uma mistura química. A densidade do ar é calculada da mesma forma. Mas onde é que está o diferencial? Vamos lá verificar. Então, a densidade do ar é igual à pressão que o ar está submetido, multiplicado por sua massa molar sobre R vezes T. Vamos agora substituir os valores. Então, a densidade do ar vai ser a pressão que o ar está submetido, 1 atm. A massa molar do ar, é aí que está o segredo da questão, vamos dizer assim. É que o ar é uma mistura de gases. Quando você tem uma mistura de gases, a massa molar de uma mistura de gases se chama massa molar aparente. Não esqueça. Quando você tem mistura de gases, a massa molar se chama massa molar aparente. Professor, como é que calcula essa massa molar aparente? Vamos verificar aqui. Olha, o ar, o principal componente do ar é o nitrogênio. No ar tem aproximadamente 80% de nitrogênio. O segundo componente do ar mais abundante é o oxigênio, que tem aproximadamente 20%. Aí, se você observar, se somar a porcentagem do nitrogênio com a porcentagem do oxigênio, praticamente fecha 100%. Então, sobra muito pouco para os outros gases. Você vai ter uma porcentagem mínima para os outros gases. Então, para efeito de cálculos, você pode fazer o seguinte, arredondar, né, o ar como sendo nitrogênio e oxigênio. Aí, como é que a gente acha a massa molar aparente de uma mistura? Você pega a massa molar do gás e multiplica por sua porcentagem, né, de cada gás no caso aí. O nitrogênio, o átomo de nitrogênio tem massa molar 14. Um tem massa molar 14. Quantos tem aqui? 2. Então, 14 vezes 2, 28. Então, a massa molar aqui dá 28, você multiplica pela porcentagem dele na mistura. Aí vai para o segundo gás. O oxigênio tem massa molar 16. Um átomo de oxigênio. Aqui tem 2. Então, 16 vezes 2 dá 32. Quanto é a porcentagem do oxigênio? 20%. Então, você entendeu a ideia, né? Vai pegar na massa molar de cada gás
e vai multiplicando por sua respectiva porcentagem. Vai somando. No final, você divide por 100. Então, isso se chama massa molar aparente. Então, a massa molar aparente do ar vai dar 28,8. A gente pode aproximar para 29. O que é que ocorre? Nós vamos ter aqui que valor? 29. Aí, vamos dividir da mesma forma pela constante, que é quanto? 0,082 vezes a temperatura. Quanto é a temperatura? 27. 27 com 273, 300. Então, a densidade do ar vai ser igual a... Eu explico já por que eu envolvi o ar na questão. Então, nós vamos ter 29 dividido por 0,082 dividido por 300. Essa continha deu 1,17. Na realidade, deu 1,178, vamos colocar 1,18. 1,18 gramas por litro. Ok? Então, aqui é a densidade do ar. Então, veja bem. Qualquer questão que peça densidade absoluta, é só você fazer como foi feito nos 3 casos. Agora, se ele pedisse densidade relativa, aí você não precisaria ter esse trabalho todo. Era só pegar a massa molar do primeiro gás e dividir pela massa molar do segundo. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para essa segunda condição. Olhe, quando gases são colocados em balões, o professor colocou aqui gás metano, aqui é uma ilustraçãozinha de um balão, de uma bolinha de assopro, e aqui um outro balão, um com CH4, um com SO2. Aí eu vou liberar esses 2 balões nessas condições que estão aqui, na pressão que está aqui, na temperatura que está aqui. Então, quando a gente libera balões contendo gases diferentes, como é que a gente sabe qual é o gás ou qual é o balão que vai subir e qual não irá subir? Aí como é que a gente faz? Um balão contendo um gás só sobe se esse gás for menos denso que o ar. Quanto é a densidade do CH4? 0,65. Quanto é a densidade do ar? 1,18. Então, o CH4 é mais leve do que o ar, é menos denso. Então, esse balão vai subir, esse sobe. E esse balãozinho com SO2, será que ele sobe? Olha, o SO2 tem densidade, vamos visualizar, 2,6. O ar tem densidade 1,18. Então, o SO2 é mais denso do que o ar. Se o SO2 é mais denso do que o ar, não tem como ele subir. Então, conclusão. Esse balão sobe, esse balão não sobe. Então, a visão de vestibular no que se refere à densidade é isso. Densidade absoluta, densidade relativa e você comparar essa questão de balões, né, com relação às mesmas condições que o ar está submetido. Eu espero que você tenha entendido e que essa aula tenha contribuído para os seus estudos, né, para a sua formação naquilo que você pretende. E gostaria de convidar você e seus amigos para fazer parte da plataforma da Química Plena. Com certeza vai ser importante, né, a sua adesão à plataforma. Por quais razões? Você vai ter na plataforma todo o conteúdo de química, de forma aprofundada e de forma objetiva. Então, na plataforma você vai ter, né, relacionando a ideia da plataforma, você vai ter mais de 300 vídeos aula, você vai ter mais de 700 vídeos resoluções, você vai ter mais de 700 exercícios de fixação que o professor comenta, né, com você. Você vai fazer, o professor vai comentar. Você vai ter mais de 20 simulados. Então, é uma plataforma completa que vai contribuir bastante, né, para o seu sucesso no vestibular. Não deixe de chamar seus amigos e estou aguardando a sua presença. Vai ser muito importante. Um grande abraço.